Como nós já apresentamos, tanto na abertura do culto, quanto nas demais partes da nossa liturgia, hoje sendo o nosso último culto do ano de 2024, nada mais apropriado do que nós refletirmos um pouco sobre como vivermos nesse ano novo. Uma coisa que é certa é que nós viveremos, se essa for a vontade de Deus, e viveremos na companhia desse Deus eterno. Mas como viver na companhia desse Deus eterno, levando uma vida que lhe agrada? O texto que eu optei para refletir com os irmãos nessa manhã é o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 4, e nós faremos a leitura dos 12 primeiros versos. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos 12 primeiros versículos. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 12, assim nos diz a palavra de Deus. Façamos a leitura com bastante atenção. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Final de ano, geralmente, nós fazemos um balanço de como foi a nossa vida nesse ano que está terminando. Alguns fazem os seus planos, seus projetos, traçam talvez até mesmo algumas estratégias para com o ano que está por vir. E isso aparentemente vai se repetindo ano após ano. É bem provável também que poucos de nós se lembrem de alguns votos, de alguns projetos, de algumas promessas que fizeram para o ano de 2024. O que prova também que, pouco provável, que nós tenhamos cumprido. Pensando nessas coisas, meus irmãos, não é difícil deduzir que nesse exato momento
muitos cristãos, muitas pessoas estejam fazendo diversos planos para o ano de 2025. Este ano eu vou isso, este ano eu vou aquilo. Ou como nós inclusive brincamos no nosso passeio, 2025 eu venho com tudo. Nós sabemos que nem sempre nós atentamos para tudo aquilo que nós prometemos e cumprimos os planos que nós mesmos estabelecemos como metas para nós. Mas existe um plano, existe um projeto, existe um objetivo que deve ser uma constante nas nossas vidas. E é isso que eu gostaria de propor nesse nosso último culto do ano. Quem sabe, que tal, ao invés de começarmos o ano de 2025 estabelecendo metas e projetos pessoais que possam trazer uma série de benefícios para nós, o que não é de forma alguma errado, mas que tal começarmos tendo como primeiro objetivo, ou principal objetivo, levarmos uma vida que agrada a Deus? Agora vem a reflexão. Como é possível levarmos uma vida que agrada a Deus? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, apresenta aqui pelo menos 3 aspectos, 3 fatores, 3 elementos, 3 propostas, 3 pilares, para que nós venhamos a desenvolver uma vida que agrada a Deus. E ele começa o capítulo 4, que na verdade já é a abertura do final da epístola, tanto é que ele começa com esse advérbio, finalmente. Ele já vai introduzindo o tema que ele vai tratar para o final da carta. Ele começa o capítulo 4, exortando os tessalonicenses a levarem uma vida digna de filhos de Deus. Então, meus irmãos, ele apresenta esses pilares e deixa claro para esses irmãos que se esses pilares forem mantidos, certamente haverá um ambiente para confraternização e relacionamento fraternal, como é de fato a vontade de Deus. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que Jesus censurou os escribas, censurou os fariseus, justamente por esse complexo que eles tinham de exclusividade, de distinção absoluta. Complexo este que os levou a uma espécie de exclusivismo exacerbado, o que culminou em um desprezo para com os outros. E nós precisamos observar como isso se dá nos desdobramentos da revelação de Deus. O próprio Jesus os exorta com as seguintes palavras no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23 e verso 8. Porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. De forma bastante rápida nessa introdução, meus irmãos, eu quero destacar que nós precisamos definitivamente aprendermos a viver com amor fraternal. Vivendo sob essa égide de Deus Pai, em amor sincero, tendo plena consciência de que não existe outra forma de experimentarmos paz nesse mundo. A primeira dica, ou o primeiro pilar que o apóstolo Paulo apresenta nesses 12 versículos, estão contidos nos 8 primeiros versos. Basicamente, nesses 8 versos, Paulo vai dizer que viver uma vida que agrada a Deus é viver com dignidade. É olhar para o outro com dignidade. De modo geral, é entender que nós precisamos olhar para nós e para o próximo a partir dessa premissa. Uma vida digna
é necessária para agradarmos a Deus. E Paulo começa dizendo nos 2 primeiros versos, basicamente, meus irmãos, que Cristo veio para nos ensinar. E se nós somos discípulos de Cristo, nada mais apropriado que tomarmos o seu ensino como fundamento para nortear a nossa vida. De modo geral, uma palavra resume todo o ensino de Cristo. Alguém arrisca? Amor. Amor. E eu gosto daquela ilustração de amor na vertical, amor de cima para baixo, de baixo para cima, amor na nossa relação com Deus. Mas esse amor na vertical certamente é evidenciado na horizontalidade. Não é possível amar na horizontalidade, amar ao próximo, senão amarmos a Deus ou estivermos debaixo desse amor de Deus. Lembra? O próprio Jesus vai resumir a lei, vai resumir o decálogo, podemos dizer, dessa forma. Mateus capítulo 22, dos versos 27 ao 40, ele diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Aqui nós temos o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Agora ele apresenta um resumo do 5º mandamento ao 10º mandamento. E o segundo semelhante a este é, qual é o segundo? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E eu não sei, eu não tenho certeza, mas desconfio que esse seja o maior desafio da vida. O maior desafio ou a maior dificuldade que nós encontramos nessa vida, certamente, meus irmãos, é amar ao próximo. E eu arrisco a dizer que não existe possibilidade alguma de amarmos o próximo se não soubermos que isso é necessário para aqueles que amam a Deus. E quando eu digo amar ao próximo, quando a Bíblia diz amar ao próximo, não é simplesmente proferir essa palavra, meu irmão querido, eu te amo. Mas é realmente ter sentimento sincero, profundo, pelo próximo. Porque se enxerga no outro. Porque se percebe no outro. Porque enxerga a Deus no outro. E nesse sentido, meus irmãos, amar a Deus e amar ao próximo são coisas inseparáveis. Eles estão lado a lado. Não existe a possibilidade de alguém amar a Deus e não amar aquele que ele chama de irmão. E a propósito, irmão apresenta essa premissa, esse relacionamento, esse tipo de senso de carinho e sentimento profundo. E eu não tenho receio nenhum, meus irmãos, em afirmar que, pelo menos de certa maneira, todo o mal que acontece no mundo, toda a maldade, que nós sabemos que de fato é oriunda do pecado, mas na verdade evidencia essa ausência de amor para com o próximo, meus irmãos. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, o nosso Deus é amor. Só entendendo isso, nós poderíamos olhar para o próximo com dignidade, vendo, no mínimo, como criatura de Deus. No caso de um cristão, vendo-o como filho de Deus. Mas em ambos casos, como seres que refletem a imagem desse Criador. Em ambos casos, como sendo alvo da misericórdia do Senhor, ao enviar seu Filho Jesus, para que aqueles que nele creiam, sejam de fato salvos. E o primeiro fator, meus irmãos, para vivermos com dignidade, é viver de acordo com a instrução de Deus. Observemos o que nos diz os 2 primeiros versos.
Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E eu gosto que tanto aqui no primeiro versículo, quanto no versículo 10, essa mesma expressão aparece. Continuem progredindo. A impressão que eu tenho é que Paulo quer dizer que não existe vida cristã estagnada. Não existe cristão que já saiba tudo. Não existe cristão que não possa crescer, que não possa avançar, que não possa evoluir. Em outras palavras, um cristão é um eterno aprendiz. E é aprendiz em todas as esferas da vida. Então ele avança no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções eu vos demos da parte do Senhor Jesus. Veja, há uma maneira de andar e de viver que agrada a Deus. E segundo Paulo, é assim que todo cristão deve viver. Veja, quanto mais, meus irmãos, os homens andarem no caminho de Deus, mais feliz e fraterno será esse mundo. E mais feliz e fraterna será a nossa relação. Os males do mundo procedem de negligenciarmos as instruções de Deus, de desviarmos dos caminhos de Deus, de desprezarmos ao próprio Deus. Os Salmos nos ensinam muito a esse respeito. O Salmo 128, nos 4 primeiros versos, apresentam uma bela instrução. O salmista diz que bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor, mas veja, e anda nos seus caminhos. Então ele diz que essa pessoa que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, será feliz. Tudo lhe irá bem e ele será abençoado. Mas veja, amar, temer, andar, de acordo com os preceitos, com os princípios, com a instrução do Senhor, requer não apenas uma mera obediência externa, requer satisfação plena nos motivos pelos quais caminha dessa forma. E por isso talvez que Davi expresse isso com tamanha beleza e requinte no Salmo 19. Como seria bom se todos nós, enquanto povo de Deus, tivéssemos essa percepção ou essa reflexão enquanto obedecêssemos ao nosso Senhor. Veja, o Salmo 19, nos versos 7 ao 10, nos apresentam aqui nós podemos chamar de poesia, de cântico, mas o fato é que nós temos aqui uma verdade que deve afetar profundamente o nosso coração. Veja como começa esse trecho. A lei do Senhor é perfeita. Se nós entendermos a palavra de Deus como perfeita, que desafio teremos em nos sujeitarmos a ela? Mas veja, porque ela é entendida como perfeita por Davi, ele entende que ela refrigera a alma, traz paz, acalma. Ele diz que o testemunho do Senhor é fiel e vai além, dá sabedoria aos simples. Os preceitos, os princípios, os caminhos, os ditames, a instrução do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro. Mais desejáveis são do que o ouro. Sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. O que esse trecho do Salmo nos diz, meus irmãos?
é que quando nós tivermos essa compreensão, ou esse sentimento a respeito da instrução, da palavra de Deus e do próprio Senhor revelado nas Escrituras, o nosso coração estará plenamente saciado. E se existe uma coisa difícil nos nossos dias, me parece que cada vez mais evidente, é essa satisfação, é essa plenitude, é essa contemplação de Deus revelado nas suas Escrituras, evidenciado por aqueles que o dizem amar, através da relação que se tem com esse texto inspirado. Veja a saciabilidade. Quando ele faz referência ao ouro, ao mel, é como quem diz: eu estou plenamente satisfeito, suprido. A palavra de Deus é tão suficiente que a minha alma desfruta da plenitude. Agora, qual de nós, meus irmãos, não anseia por ter uma alma e um coração assim, plenamente descansado na presença de Deus? Existem tantas coisas que nos agitam, tantas coisas que nos tiram o sossego, tantas coisas que nos tiram a paz, tanta preocupação, tantos compromissos. O que nesse mundo poderia nos oferecer, meus irmãos, uma satisfação e um contentamento tão pleno como essas palavras aqui sugerem oferecer? Agora a pergunta que fica: por que nós procuramos tantas outras coisas em tantos outros lugares? Por que estabelecemos tantos projetos e tantos planos para nortear as nossas vidas e deixamos talvez para segundo, terceiro ou quarto projeto das nossas vidas estabelecermos uma relação realmente profícua, profunda, sincera, verdadeira e exclusiva com esse nosso Deus? O motivo, meus irmãos, é que nós talvez, por conta da sociedade em que nós vivemos e de tudo aquilo que permeia as nossas vidas, é que não conseguimos perceber que isso está bem diante de nós e que isso realmente nos é oferecido. Veja, o Senhor desses preceitos, o Senhor dessa instrução, convoca cada um de nós, convoca a sua igreja e nos diz, da mesma forma que disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Não são essas palavras que o próprio Senhor Jesus vai dizer no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, e o verso 48? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. A vida, meus irmãos, sob esses preceitos de Deus, nos apresentam uma vida dinâmica, uma vida que apresenta um processo de inquietude no que diz respeito a essa vida distante do Senhor. Nós precisamos saber para onde nós devemos correr. Nos momentos de aflição, nos momentos de temor, nos momentos de insegurança, nos momentos de fraqueza. Todas essas palavras que são apresentadas nos dois salmos, nos dois trechos de dois salmos que nós lemos, não serão encontradas em nenhum outro lugar, senão na palavra de Deus. Portanto, viver uma vida com dignidade, viver uma vida que agrada a Deus, é viver uma vida se deleitando nesse Deus. É por esse motivo, meus irmãos, que o pecado de um crente é sempre muito pior que o pecado de um incrédulo. Porque um crente que peca é uma pessoa que peca consciente. De modo que o seu pecado é sempre uma rebelião deliberada contra uma instrução já recebida. E isso deve ser alvo da nossa reflexão para um ano que está começando,
para que nós venhamos a aprender, a vivermos de fato uma vida que glorifica a Deus, meus irmãos. A fraternidade, essa relação fraterna, é um princípio bíblico que nos leva a viver e servir, entendendo que essa é uma prerrogativa e não um esforço natural e humano, para que nós não apenas venhamos a desfrutar de todos os benefícios das Escrituras, mas que possamos também transmitir, para que mais pessoas desfrutem de todas essas bênçãos. O segundo elemento, nesses 8 primeiros versos, que Paulo sugere para vivermos de acordo com a vontade de Deus, é viver em santificação. Tema complicado de tratar nos nossos dias. Mas agora você vai ver que não é apenas os nossos dias. Veja, eu creio que a maioria aqui, se não todos, já sabem que a palavra santo quer dizer separado, consagrado a Deus, fiel a Deus, íntegro no Senhor, honrado no Senhor, puro, limpo, alguém que está em um bom relacionamento com Deus. Então, viver em santificação é procurar um viver separado, santo, longe, distante do pecado. Um grande desafio que nós temos é viver nesse mundo, sabendo que nós não pertencemos a esse mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses? É exatamente isso. Então veja, o homem que procura viver com esse estilo de vida, uma vida de santidade, uma vida de santificação, que procura agradar a Deus, consequentemente se relaciona melhor com o seu próximo. E veja como Paulo enfatiza essa vida de santidade. Versículo 13, ele diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E quais são as implicações dessa vida de santificação? Ele elenca aqui alguns fatores. Primeiro, abster-se da prostituição, versículo 3. Levar uma vida consagrada e honrada, versículo 4. E não seguir a concupiscência da carne, versículo 5. É preciso contextualizar aqui. Tessalônica era uma cidade grega. A Grécia antiga, meus irmãos, de um modo geral, pensava de acordo com o gnosticismo. E o gnosticismo sempre ensinou a pensar que a matéria, o corpo, é algo mau, e o espírito, a alma, é algo positivo. Um desdobramento comum, ou inevitável desse tipo de reflexão é que aquilo que se faz na carne, as práticas da carne, não são consideradas à luz da espiritualidade. Logo, eu posso pecar deliberadamente com o meu corpo e com a matéria, afinal de contas, a matéria é impura. Então, veja, praticamente todos os pensadores gregos tinham amantes. Praticamente todos. E esse tipo de prática também influenciou Roma. Nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, no primeiro capítulo, chamando a atenção sobre esse tipo de conduta. A ideia aqui é essa vida sem observância na área da sexualidade. Paulo está dizendo para essa igreja de Tessalônica que viver em santidade é viver separado desse tipo de prática da sexualidade. Platão tinha amantes, meus irmãos. Há quem diga que dos 15 imperadores romanos, influenciados pelos grandes pensadores gregos, dos 15, apenas um era heterossexual. Agora, pasmem, a sua esposa era prostituta. Essa era a realidade do mundo antigo. Agora, cá entre nós, que cultura oferece mais sensualidade do que a cultura brasileira, meus irmãos? Fale sobre virgindade e vamos ver se as pessoas vão achar que isso é uma coisa natural. Não, isso é coisa do passado. Me parece que as novelas, que os programas de televisão, os intelectuais
TV aberta e outros mais, são aqueles que ditam as regras. Mas por que nós nos deixamos influenciar por isso? Porque nós desconsideramos esses fatores. E nós queremos fazer parte dessa sociedade. Nós achamos que isso está tudo bem. Mas não é isso que Paulo diz. Foi nesse período, meus irmãos, inclusive, que a prostituição foi basicamente, entre aspas, legalizada. E o dinheiro arrecadado por essa espécie de legalização na prostituição foi direcionado para a construção de templos religiosos de deuses pagãos gregos. Não é difícil vermos obras de arte, de gesso, esculturas, onde as genitálias são apresentadas, onde existem homens e mulheres em posições sexuais. Sejamos sinceros. Quais são os sites, talvez, que sejam mais visitados nos nossos dias? Que tipo de vídeos sejam mais compartilhados? Como é que nós lidamos com essas coisas? O que lhe chama mais atenção, meus irmãos? Como é que nós podemos pensar em levarmos uma vida que agrada a Deus se nós desconsiderarmos esse aspecto da santidade? Eu falo para os homens em especial, não é sinal de macheza, essa virilidade exacerbada. Sabe onde nós vemos macheza? Quando nós cuidamos do nosso lar como deveríamos. Quando nós oferecemos de fato o nosso corpo, nossa vida, para proteger aquilo que é o mais precioso que Deus nos deu. E agora eu me refiro para as mulheres. Não deixe seu coração se alegrar, não, se você ver alguém lhe olhando, como se você fosse um mero pedaço de carne. Não deixe que o diabo coloque esse tipo de pensamento na sua mente, que roube a paz no seu coração, porque alguém talvez dê um assobio ou uma olhadinha diferente para você. O nosso Deus é um Deus santo. A nossa vida é uma vida de santidade. Nós temos um menininho ali, temos um outro no ventre, minha filha é uma jovem, temos o Gabi que é um jovenzinho, né? O irmão Edson, a irmã Cássia estão criando também uma menina. Que tipo de instrução nós vamos dar? A irmã Andressa, como nós vamos criar essas crianças? A irmã Alessandra, a irmã Catiúcia, como nós vamos conduzir tudo isso? Vocês acreditam que é possível levar uma vida de relacionamento com santidade até o casamento? É isso que vocês devem crer. Porque é isso que a Bíblia ensina. Percebam onde está o nosso desafio. Essa ideia aqui, a palavra é porneia, talvez a prostituição não seja a palavra mais adequada, mas é tudo aquilo que conduz à promiscuidade. Não é só o ato de ir lá pagar para ter uma relação com alguém, mas é cobiçar alguém que não é a sua esposa, que não é o seu marido. É assistir vídeos de sensualidade na expectativa de que algo se concretize na sua mente. É isso que Paulo está tratando. Evitem isso. Fujam disso. Levem uma vida consagrada a Deus. Levem uma vida honrada. Aí talvez alguém esteja pensando, ai pastor, então quer dizer que a gente tem que viver. Pode viver normal. Viva normalmente. Mas seja firme diante do pecado. Não flerte com o pecado. Não dê oportunidade para aquilo que lhe leva para longe do Senhor nosso Deus, meus irmãos. Não é isso que o autor da carta aos Hebreus nos orienta? Quando ele diz no capítulo 12, nos versos 14 ao 16, segui a paz com todos, e a santificação, ou a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Mais para frente ele vai dizer, e que ninguém seja devasso, ninguém seja profano. Mas hoje, nós temos um desafio, meus irmãos, que é simplesmente observar uma rede social sem que apareçam imagens sensuais. Qual é a nossa atitude? Nós precisamos desenvolver uma maturidade a respeito da santidade.
Eu já citei algumas vezes aqui, e eu acho que esse argumento é a maior tolice. Quando as pessoas dizem que, mas hormônios não se convertem, pastor. Essa é a desculpa mais esfarrapada para quem quer pegar deliberadamente. Porque parece que a gente ignora o fato de que nós temos inúmeros exemplos positivos ao longo da história. O próprio Spurgeon, que eu citei na nossa classe de EBD, aos 19 anos já era pastor, meus irmãos. 19. Pregava no tabernáculo metropolitano na Inglaterra. 19. Aí mesmo nós temos uma ideia medíocre da ação do Espírito Santo, como se ele não pudesse conservar a santidade nos jovens e até nos adultos. Mas está relacionado a isso, ao amor a Deus, ao compromisso com o Senhor, ao desejo de uma vida de santidade. E nós vamos ver mais para frente agora o quão importante e sério isto é, meus irmãos. Porque somente assim nós poderemos viver sem defraudar o próximo. E veja, é isso que ele vai dizer aqui, dos versos 6 até o 8. E nessa matéria, ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão. Qual matéria? Qual matéria? Qual era a matéria que ele estava tratando ali a respeito da prostituição? Que matéria não pode defraudar? O que seria defraudar? Não é avançar o sinal? Não é forçar a pessoa a fazer algo contrariado? Está vendo o problema que nós temos? Quando nós desconsideramos esse elemento santidade nos relacionamentos? Como uma pessoa que não crê que esse texto é inspirado por Deus, que de fato é possível levar uma vida de santidade, vai conseguir olhar para outrem sem desejar defraudá-lo. Como? Porque a ordem natural das coisas é essa. É tudo normal, tudo pode. É meu sentimento, é com sinceridade. Não interessa. Se eu olho para o outro como um objeto que deve simplesmente saciar o meu apetite, é defraudar. Ou se nós queremos forçar o nosso cônjuge a um tipo ou a uma prática de relação que para ela é contrária, é defraudar. Como nós desenvolvemos o nosso relacionamento? Aí fica aquela guerra de discussão, e geralmente quem perde é a mulher. Porque o homem, na maioria das vezes, pressiona. Mas isso, não vem com argumentinhos bíblicos, não, tem que respeitar e deu. É isso e acabou. E não é porque eu tenho filha mulher, não. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. É isso que Paulo está falando aqui. E eu falo isso com veemência, porque hoje é impressionante a estupidez. Como seria o plural de estupidez? Júlia, me ajuda. Estupidezes? Vamos deixar no singular. A estupidez que nós ouvimos e vemos na internet, apresentando um machismo ridículo, querendo sustentar pela Bíblia, mas é uma demência interpretativa, é uma incapacidade, uma incompetência hermenêutica. Parece que a mulher é um simples pacote de carne que tem que saciar a vontade do homem. Mas que Bíblia é essa que está lendo? É uma ridiculeza, meus irmãos. E todo mundo acha o máximo. Eu me assusto. Porque isso não é santidade, não. Isso não é um modelo bíblico de masculinidade, não. Não é. Não se engane. Não se ilude. Não se iluda. Então veja. Claro, meus irmãos, que esse aspecto da defraudação, ou fraudação, pode ser observado além desse aspecto da sexualidade. É disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas, meus irmãos, a nossa sociedade força uma vida que defrauda os outros. Porque a gente sempre quer sair ganhando. A gente sempre quer resolver os nossos problemas. E geralmente, quando as pessoas pensam nessa realidade, elas saciam as suas necessidades, mas alguém é lesada. E sempre que alguém for lesado para saciar a sua necessidade, isso é defraudar.
Nós sabemos que a Bíblia diz que nós devemos pagar os nossos impostos, e nós devemos. Mas me diga se nós não nos sentimos roubados quando nós pagamos os nossos impostos, porque nós não vemos a aplicação desses recursos. Nós somos defraudados na nossa propriedade. Nós somos defraudados, meus irmãos, dos nossos bens. Somos defraudados das nossas conquistas. E como é que alguém que é defraudado reage, meus irmãos? Me diga. Seja sincero. Como alguém defraudado reage? Não é alguém que reage com amargura? Não é alguém que reage com revolta? Então, como nós desejamos restabelecer um relacionamento fraterno, amável, de paz com o outrem, se nós defraudamos ele? Vamos voltar para o que Paulo vem tratando anteriormente. Eu citei os pensadores, que todos tinham amantes. Pergunta para as esposas deles como eles se sentiam, como elas se sentiam, sabendo que o seu marido tinha amante. Se ela não vai ser uma mulher amargurada, aflita. Pergunte para um esposo que foi traído, se ele não vai ter um coração amargurado, revoltado com certas práticas. Então perceba que como essa compreensão de uma vida de santidade, meus irmãos, abarca a totalidade da nossa vida. Não existe essa bateção de pé e forçação. Fazer com que as pessoas engulam goela abaixo. Nós não cremos que é o Espírito quem convence. O discurso é esse, mas na prática é o quê? É pega no pescoço e chacoalha até descer? Então confia no Espírito. A respeito da santidade é isso, meus irmãos. Nós não temos a possibilidade de exigir a santidade no outro. Porque ele pode fingir na tua frente e na minha, ser o maior santinho. Mas o coração está embebido em lascívia. A mente está cheia de desejos impuros. Essa é a maior prova de infantilidade religiosa. Porque a gente acha que pode controlar o sentimento dos outros. O ambiente controla o discurso. Mas o coração, a mente, os desejos, os anseios, é só o Espírito que faz isso, meu irmão. E é por isso que eu estou falando isso, para que você trate na individualidade. Não deixe ninguém chegar em casa e falar, viu só o que o pastor disse, ó. É para você, não é para falar para o outro. É para cada um tratar na sua individualidade. Você sabe os seus desejos, você sabe os seus pensamentos, você sabe as suas cobiças. Você sabe, é para você e é para mim. Porque é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos olhar para o nosso interior, meus irmãos, com seriedade. Entendendo que uma vida de santidade é possível, meus irmãos. Por causa do Espírito. Agora veja, trazendo novamente o ambiente da criação dos filhos, né? A Renata está aqui com o netinho nos seus braços. A gente fica pensando, qual é o maior desejo de um pai ou de uma mãe, se não que um filho ou que a filha realmente case de acordo com os ditames do Senhor. E não é para agradar a igreja, é porque a gente crê que isso é o melhor para os nossos filhos. Essa semana, não me lembro se foi a Rúbia que leu, que falou algo. O nosso maior desejo deve ser que o nosso filho ou que a nossa filha encontre alguém apaixonado por Jesus, temente a Deus. Porque se ele não amar a sua filha ou o seu filho mais do que ele ama a Deus, pode ter certeza que o risco dele defraudar seu filho ou sua filha é muito grande. É muito grande. Mas se ele amar a Deus primeiro. Por mais que os nossos filhos, crentes, também, sejam tentados pelo pecado, existe uma possibilidade real dele rejeitar e dizer, não, eu estou indo me embora. E nós conhecemos um testemunho assim, de um adulto, mais de 30 anos, que começou um relacionamento e ele morava sozinho, e num determinado dia a coisa meio que esquentou na casa dele, com a sua namorada. Sabe o que ele fez? Pediu para ela ir embora. Ela não quis ir. Sabe o que ele fez? Ele desceu e ficou dentro do carro.
Não vou ficar aqui dentro contigo. Isso é verdade. E eu falo isso porque eu achei um testemunho muito lindo. Nós devemos acreditar que isso é possível, meus irmãos. Devemos acreditar que isso é algo que agrada a Deus. Devemos acreditar que a Escritura nos instrui da melhor maneira possível para o nosso deleite, para o nosso bem, para que a nossa relação com Deus seja realmente santa. Veja, é claro que se alguma coisa der errada, se o sofrimento vier, nós vamos enxugar as lágrimas. Mas o que Paulo quer dizer com esse texto é que nós, ao contrário, ou melhor, ao invés de estarmos preocupados ou envolvidos no enxugar as lágrimas, nós evitemos o escorrer de lágrimas. Venhamos a agir na precaução, com precaução, na prevenção. Muitos estão inventando, meus irmãos, 1000 métodos, 1000 processos para tentar. Citamos alguns também na nossa EBD, a respeito da criação dos filhos, que hoje mudaram os nomes, né? Não é mais birra, está chamando a atenção. É isso. Meu irmão, mal educado é mal educado. Pais que não botam limites são pais que não botam limites. A inversão de papéis e de valores hoje é algo nítido. Mas veja, nós só conseguiríamos experimentar uma vida de paz realmente, meus irmãos, se nós nos sujeitarmos à instrução do Senhor, meus irmãos. E veja como termina o versículo 6. O apóstolo Paulo diz que Deus vinga a defraudação. Deus é vingador. Mas não deveria nos assustar, meus irmãos. Ele é vingador. Ela é uma imundícia, versículo 7. Não é a atitude de nenhum cristão para o seu semelhante, meus irmãos. Defraudar em nenhum aspecto. Nós não somos o tipo de gente que sacaneia os outros para tirar vantagem. Nós não somos o tipo de gente que simplesmente pensa em saciar as nossas necessidades, os nossos anseios, desconsiderando a necessidade dos outros. Essa não é definitivamente uma prática cristã. E isso não combina com quem segue a esse nosso Deus, que é um Deus santo e puro. E veja, se o Espírito reinar no interior de um homem, como é nos apresentado aqui no versículo 8, existe possibilidade de não vivermos em santidade? Pelo menos lutarmos por isso. Eu não estou fazendo pouco caso aqui dizendo, puxa vida, olhem para mim que eu sou muito santo. Não é nada disso, meus irmãos. Eu estou querendo dizer que a nossa vida não é possível sem que nós tenhamos essa consciência, meus irmãos. De que o nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. É por isso, meus irmãos, que nós devemos ter plena consciência de que aqueles que creem em Deus olham para a vida de uma premissa diferente, com uma perspectiva diferente, e por um simples motivo, porque eles foram santificados por Cristo. Cristo é que é o diferencial, não é o indivíduo, é Cristo que santifica. Uma pessoa que não tem Cristo vai olhar para todas essas coisas e vai dizer, que discurso retrógrado, que discurso antiquado, que história da carochinha. O pastor está vivendo lá no século, sei lá eu qual. Mas me preocupa a forma com que nós realmente lemos esse texto. Me preocupa realmente se nós, enquanto igreja, acreditamos nisso. Me preocupa realmente se nós observamos isso com toda a sinceridade do nosso coração. Isso deve ser uma verdade para todos nós, meus irmãos. Eu quero caminhar para o final aqui. Nós vamos ver que, nos versículos 9 e 11, que viver uma vida que agrada a Deus é viver definitivamente em um amor fraternal. Amor deve ser a mola propulsora que rege o mundo. Deus, o Criador, é amor. Aquele que não ama o próximo, que não consegue olhar para o próximo com amor, meus irmãos, não entendeu a sua relação de comunhão com Deus. Foi o Pai que criou, o Pai que resgatou, e o Pai que sustenta, e faz todas essas coisas por amor, meus irmãos. Olha o que ele nos diz em Jeremias 31, versículo 3.
com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Meus irmãos, todas as vezes que os homens se afastaram de Deus ao longo de toda a Escritura, o próprio Deus revela o seu amor os resgatando, os aproximando, os trazendo para perto, meus irmãos. Foi Jesus Cristo que, por amor, nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus. O próprio Jesus nos deu um mandamento. Veja, Evangelho segundo João, capítulo 13, o verso 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, para que também vós vos ameis uns aos outros. Essa é a marca dos filhos de Deus. É o amor, meus irmãos. É um amor sincero, verdadeiro, genuíno. Esses dois versículos, meus irmãos, 9 e o 11, mais precisamente a parte A do versículo 11, vai dizer que nós devemos viver com o nosso coração inquieto, tranquilo, sem as manifestações da carne, sossegados diante de Deus. E agora sim, para finalizar, o terceiro pilar, terceiro pilar de uma vida que agrada a Deus. Então veja, primeiro pilar, viver com dignidade e vendo a dignidade do outro. O segundo pilar, uma vida de santidade, que vai evidenciar esse amor fraterno com o próximo. E o terceiro pilar, parte B, do versículo 11 e versículo 12. Olha o que nos diz. Cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então veja, é tratar dos seus próprios negócios. Segundo ponto, trabalhar com as próprias mãos. Trabalhar. Os tessalonicenses pararam de trabalhar porque Jesus já estava voltando, né? Então é a mesma coisa que nós parássemos. Para que trabalhar, pastor? Jesus já vai voltar. O pastor vive dizendo que Jesus já vai voltar. Vou parar, vou esperar Jesus voltar. Né? Não é isso. Enquanto Jesus não volta, a gente deve trabalhar. Né? Isso, inclusive, está lá no Gênesis. Isso é uma consequência inevitável do pecado. Nós devemos trabalhar, meus irmãos. Ócio não deve ser o reflexo da vida de um crente, não. Todas estas coisas, meus irmãos, são providências que concorrem para essa concórdia mundial, para essa possibilidade de paz entre as pessoas. Veja, cuidado que é seu próprio. Vamos falar o português bem claro aqui, só entre nós. Gente, quem cuida dos seus negócios, quem cuida da sua vida, não tem tempo para cuidar da vida dos outros, não. Quem está cuidando do que é seu, não tem tempo para ficar bisbilhotando o que é dos outros, não. Cuida dos seus próprios negócios. Cuida da sua vida. Significa que você deve desconsiderar o que o outro faz? Não é isso. Significa que, se for necessário, a sua participação na vida dos outros, que seja na expectativa de restaurar o outro. Não de condená-lo ou acusá-lo. Esse é o relacionamento cristão. Mas veja, é a primeira coisa que Paulo diz. Vai cuidar do teu próprio negócio, meus irmãos. Toda a intromissão fere esse princípio de dignidade, fere esse princípio da liberdade. E quem vive, meus irmãos, com compromisso, dignamente, nesse sentido da fraternidade humana, faz justamente porque vê isso no outro. Por que que nós trabalhamos? Se não para oferecer benefício para os outros. Por que que um sermão é escrito e pregado? Para que as vidas dos que ouvem seja edificada. Por que que um pai de família trabalha? Senão para suprir as demandas do seu lar e para oferecer o resultado para aquele que lhe deu o emprego. Porque a gente vê a dignidade no outro, a gente assume compromissos e responsabilidades, meus irmãos. Não é pensando em nós exclusivamente. Não é isso que a Bíblia ensina, meus irmãos. Então, um cristão, ele não tem compromisso apenas consigo, mas ele tem compromisso com o povo de Deus.
Essa é a realidade, meus irmãos. É por isso que o William Barclay vai dizer alguma coisa muito interessante. Ele diz que o importante não são as palavras, mas a vida. Não importa o discurso, meus irmãos. Retórica é retórica. A gente deve viver em santidade. Viver em amor fraterno. Para que possamos viver em comunhão. Concluindo, meus irmãos. 3 pilares para 2025. Levar a vida com dignidade e enxergar essa dignidade no outro, meus irmãos. Olhar para o próximo com amor fraterno, sincero e santo. E vai arranjar uma ocupação, trabalha. Trabalha com afinco. Que esses 3 pilares, meus irmãos, vão nos conduzir a levarmos uma vida que de fato glorifique a Deus. Depois dessas coisas, aí faça os seus projetos. Eu quero conquistar isso, quero comprar aquilo, quero viajar para lá, quero fazer assim, quero fazer assado. Mas tenha Deus em primeiro lugar. Tenha como primeira meta para a sua vida, levar uma vida que agrade, que testemunhe, que glorifique ao nosso Deus. Procuremos enxergar, meus irmãos, a dignidade no outro. Procuremos respeitar, meus irmãos, aqueles que ainda não confessaram Cristo, no mínimo como criaturas e imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles que são nossos irmãos, que nós amemos profundamente, de verdade, nos importando com eles. Nos amemos como Deus nos amou, meus irmãos. Esse é um mandamento do nosso Senhor. Deus nos cria, meus irmãos, a sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos amá-lo e para que Ele nos amasse. Sirvamos nesse mundo, por meio do nosso trabalho, construindo um amanhã melhor para a nossa família e para o povo de Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos nós enfrentamos desafios no ano de 2024. Não é nada novo para vocês saber que 2025 novos surgirão. Nós enfrentamos desafios aqui na igreja. Superamos alguns, temos que superar outros. Novos provavelmente surgirão em 2025. Nossa esperança está no Senhor, meus irmãos. Portanto, aquele que nos sustenta é aquele que não dorme. É aquele que é santo. É aquele que é puro. É aquele que conduz o seu povo. Não coloque absolutamente nada na frente desse Deus em 2025. Eu sei que essa mensagem não é a mensagem mais animadora. Eu peço perdão, porque esse pastor não é um pastor muito animado, não. Mas essa é a verdade do texto bíblico, meus irmãos. E eu creio que esse é o maior gesto de amor que um pastor pode apresentar. Independente da circunstância, ser fiel ao texto. Porque eu acredito que é esse texto que é vivo, que é inspirado e que é poderoso para sustentar gente pecadora como nós, em santidade e glorificando ao nosso Deus. Eu desejo a todos vocês, depois desse sermão, um feliz ano novo.